de Analytics, e a gente vai chamando o Python e a complexidade do Python conforme vai precisando. Então, eu vou repetir algumas coisas da aula passada, desculpem por isso. Talvez os exemplos não sejam muito reais. E aí, quem está mais avançado com a parte de analytics vai se frustrar um pouco. E para a programação vai acontecer exatamente a mesma coisa. Eu vou ser pouquíssimo preciso. De propósito não, um pouco porque eu não entendo tanto, e outro tanto porque eu acho que vai facilitar o aprendizado, vai facilitar a comunicação. Então, talvez, se você for um programador, que nem o Venceslau, puta, olha que besteira que ele está falando. E algumas vão ser de propósito, nem todas. Mas talvez porque eu queira simplificar a linguagem, a comunicação. Então, a gente vai contornar alguns preciosismos aqui. Por exemplo, eu falei um pouco lá dos loopings, dos condicionais e dos tipos de variável. Existem mil formas de resolver esse pequeno problema aqui. E a gente não vai fazer a melhor forma, obviamente, né? Senão a gente vai fazer em duas linhas, ninguém entender nada, e o objetivo não é resolver o problema, o objetivo é aprender. Então, esqueçam as regras de sintaxe, evitem anotar as coisas, porque não é importante. Tipo, quais funções, quais são os tipos de variáveis, cara, zero importante. Não é importante. Talvez esse seja o melhor conselho da noite. Cara, o que importa é só a lógica aqui. Então, se você entender a lógica, depois a gente vai costurando, vai praticando, e vai pesquisando no Google e vai resolver. Se você ficar aficionado pelos nomes, cara, será que é com letra maiúscula ou com letra minúscula? Putz, qualquer um, não importa. Depois essas coisas joga no Google depois. Agora, a lógica é importante. Então, acho que tem esses pontos aqui pra gente. Bom, vamos lá. A gente pulou algumas coisas na aula passada e agora a gente volta aqui e tenta resolver alguns problemas, né? Então, aula orientada a problemas. Squad problema aqui, Ellen. Bom, o nosso primeiro desafio, estou afirmando que é fácil, né, Doro? A gente não consegue fazer. Calcular a frequência de cada palavra, de cada letra do seguinte texto. Então tem um texto completamente aleatório aqui. E vocês vão me ajudando. Eu vou escrever no código para vocês não se perderem na sintaxe. Vocês vão me ajudando a como é que a gente percorre esse texto, separa quais são meio que as letras únicas, né, os caracteres únicos, e vê quantas vezes aquele caractere se repete enfim, nesse texto mais longo aqui. E tem alguns truques aqui. Primeiro, tem formas muito simples de fazer isso Cara, eu posso baixar um pacote que faz isso e vou gastar uma linha. Chama o pacote e aplica o pacote. Não é esse o objetivo. O objetivo é a lógica da programação, especialmente para quem nunca programou. Então, das coisas que a gente viu na aula passada, condicionais, listas, loopings, como é que a gente começaria estruturando esse problema? Vamos fatiar esse problema maior, né, de fazer a frequência inteira. Vamos tentar pegar ele em pequenas partes aqui. Então, vamos lá. O problema que a gente quer resolver pelo menos é simples de explicar, talvez não de fazer. Qual é a frequência de cada letra? Então, não vamos nos preocupar com o problema inteiro. Vamos começar só com a frequência. Por exemplo, quais são as letras que tem aqui dentro? Tudo bem? Alguém tem alguma ideia de como a gente começaria esse problema aqui? Eu vou rodar aqui agora. Um ponto antes desse ainda. Vocês conseguiram abrir e chegar nessa mesma tela? Sim. Talvez não seja super importante acompanhar na tela. Talvez acompanhar aqui comentando e errando seja o maior aprendizado. Legal. Como é que a gente começa, pessoal? Texto. Texto é a variável, né, que está salvo esse textão. Então, texto vai estar a variável aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Acho que talvez o primeiro passo seja talvez ver quais são as letras, né? Talvez a gente passe um for por ele. Vamos fazer um for e ver o que acontece. For. Como é a sintaxe do for? For, aí bota uma variável qualquer, né? Que vai receber cada um dos iteráveis. Eu vou chamar de caractere aqui, né? Que cada variável vai receber uma das letras. For caractere in é obrigatório e ele recebe o iterável. Geralmente é uma lista
mas vocês viram que pode ser um texto. Então, texto. E aí é obrigatório o texto 2 pontos. Não me pergunte por quê. Aí eu dou Enter, ele vai indentar, tá vendo esse espacinho aqui? É a tal da indentação, é automático, precisa. Porque o que vai rodar dentro do for está dentro da indentação. Então eu vou printar, print, para ele mostrar o que tem dentro de cada caractere. Só para ver o que acontece aqui. Beleza, caractere. É o texto, né? Só que ele está printando linha a linha cada um dos caracteres. Bom, o problema é que os caracteres são repetidos. Tem vários Os aqui, por exemplo. Como é que eu crio uma lista com caracteres únicos? Alguém tem alguma ideia? Eu vou percorrer a lista. Está percorrendo aqui já. Mas eu quero criar uma nova lista com caracteres únicos. Esquece a frequência para o problema grande. Vamos fatiar, pegar só letras únicas aqui por enquanto. Ideias. Nada. Vamos começar criando uma lista nova? Então, lista, vou criar uma variável, né? A variável é uma string qualquer, é um texto qualquer. Lista de variáveis únicas. Como é que eu crio uma lista? Eu lembro, eu abro e fecho colchetes. E aí virou uma lista. Eu vou até abrir ela separada aqui, ó. Eu vou criar essa variável e vou dar um type nela. Type é aquele comandinho que a gente usou para ver se é um número, se é um texto, essas coisas. Ai, meu Deus. Aqui, ó, type lista, né? Abriu, fechei o colchete. Pode ter coisas dentro. Um, dois, três, quatro. Lista, mas pode ser uma lista vazia também. Por que eu estou criando uma lista vazia? Porque lembra, se eu criar um texto, se eu criar um número, se eu criar uma lista, se eu criar qualquer tipo de dados, ele recebe funcionalidades especiais. Eu quero as funcionalidades da lista. Legal, criei uma lista vazia. Agora eu estou passando pelos caracteres e quero botar os caracteres únicos lá dentro. E aí eu não expliquei como botava um caractere numa lista. Eu vou explicar como é que bota um caractere numa lista. Eu vou colocar aqui, ó, a lista. A lista é essa variável, né? Existe um comando, eu não passei a maioria dos comandos, obviamente, né? Um dos comandos úteis é adicionar um item numa lista. Então, o comando de adicionar um item numa lista, que é a coisa que você não precisa se preocupar, é o append. A gente verbaliza isso em português para appendar, né? Ele vai meio que concatenando mesmo dentro da lista. O nome do comando, se é com dois P's, zero importante. Existe um comando que que adiciona um item na lista, esse sim é importante. Beleza. Vou adicionando um item. Agora eu vou adicionar cada um dos caracteres no item, né? Beleza. Vou parar de printar para ficar. Beleza. Ele percorreu todo o texto e adicionou todos os caracteres dentro da lista. Mas não é exatamente isso que a gente queria, né? Aqui, ó, ficou muito parecido, só que cada elemento da lista é uma string agora, é uma lista com um monte de string. E aí lembra dos comandos, né, das habilidades que uma lista tinha. Ela tinha o tal do length, de length, né, de tamanho. Aqui, ó, tem 546 elementos, seja lá o que signifique isso. Ainda é uma lista normal. Só que não é isso que a gente quer botar os únicos para depois fazer uma contagem deles. Alguma ideia? Eu botei o primeiro, é um S. Quando eu botar o segundo, eu quero ver se ele é um S ainda. Se for um S, eu não quero botar de novo. Eu só quero botar se ele for único. Como é que eu faço isso? Talvez um if? Se tiver lá dentro, eu não coloco. Se não, eu coloco alguma coisa assim. Então, beleza. Para Era cada o else, caractere. não era, Marcos, Else, também? só letra aí para mim. O que eu faço? If, else, If, aí a condição, né? Se. Aí tem uma condição. Eu quero ver se o caractere está dentro da lista. Como é que eu faria isso? Aí talvez seja só um problema de sintaxe. O problema é fácil de descrever. Talvez a parte chata seja a sintaxe, né? Qual é a sintaxe que faz isso? Aí não tem muito segredo. Aí talvez a gente tenha que jogar no Google e procurar mesmo, não tem opção. Beleza, vamos fazer o seguinte. If. Cara, tem dois comandos que servem para isso, né? De comparação. Comparação de um único caractere com outro, a gente usava o igual igual, né? Só que aqui eu não estou falando se as variáveis são iguais. Estou falando se ele está dentro de uma lista. E aí tem um parecido com igual igual que é o in. Se o caractere tiver dentro da minha lista, e qual é a minha lista?
é a lista de variáveis únicas. Se ele já estiver lá dentro, não faça nada. Passa, por exemplo. Se não, você adiciona. Então, lista de variáveis únicas, vem assim, a lista primeiro, aí é a sintaxe, né? A parte chata. Append, caractere. Mas é meio feio isso, né? Talvez o ideal não seja fazer uma função verdadeira, passar e ir para a falsa dela. Mas aí é quase com estilo. Talvez o ideal seja, cara, se não tiver aqui dentro, adicione, senão não faz nada. E aí, como o Python é quase que escrever em inglês, deve ter alguma coisa como not in, e funciona. Então, ao invés de usar o else, que foi sua dica, boa dica, eu vou usar sem o else. Só que antes eu estava afirmando que estava na lista e passando. Agora eu estou falando, olha, se não tiver lá dentro, né, se o caractere ainda não tiver nas variáveis únicas, appenda, senão passa. Vamos ver se vai funcionar. Agora é hora de cruzar os dedos. Deixa eu botar ele aqui embaixo. Ó, tá vendo que está indentado, né? Tem um for, e aí o if está dentro do for, e a condição verdadeira está dentro do if. Ó, tá vendo? Duas indentações. Um está dentro do outro. Ô, Marcos, mas aí você vai ter que criar uma variável para o caractere que você quer, certo? Conte-me mais. Porque assim, beleza, aí tá o todo, né? Mas aí, assim, para você saber o caractere, vamos começar, na ordem alfabética. Então, eu quero saber quantos As eu tenho aí dentro. Tá bom. Então, eu teria que colocar a função caractere igual a variável caractere igual a, por exemplo, certo? É isso, exato. Tá. É isso. E aí a gente fez esse for, percorreu o texto inteiro e criou as variáveis únicas, fatiando o problema aqui. Agora eu vou pegar as variáveis únicas, percorrer o texto de novo e ver quantas vezes ele aparece. Tem 1000 formas de fazer isso. Essa não é a mais elegante. Aliás, deve ser a menos elegante. Mas é mais simples de pensar. Então vamos fazer o seguinte, vamos percorrer o texto de novo. For, caractere, podia reescrever, né? Em texto. Ele vai percorrer o texto inteiro de novo. Ai, não é isso que eu quero, na verdade. Eu quero para cada caractere. Aqui tem os caracteres únicos, né? Vamos lá. S, salve, né? Não tem nenhum único. O, tri, aí o color aqui, o O do tricolor já não apareceu porque o O tá aqui. E aí tem poucos caracteres únicos. Aliás, a gente podia tirar esse Q maiúsculo, P maiúsculo, a acentuação, mas vamos deixar assim por enquanto. Tudo bem? Então, para cada um dos caracteres únicos, eu vou percorrer o texto várias vezes. E então, como a gente lembra quantos caracteres tem esse texto longo, né? Len texto, 500 e pouco, 546. E quantos caracteres únicos nós temos? Vou dar um len. Lista de variáveis únicas. 34. Eu vou percorrer, o for vai percorrer 546 vezes 34. Vai percorrer 18.000 vezes. Mas para o computador, percorrer 100.000 vezes, percorrer 5 vezes, é quase a mesma coisa. Não se preocupem, por enquanto, tanto com isso. Cadê o... Acho que era o Gustavo, né? Ele comentou, cara, lembra da batata? Isso aqui são variáveis, né? Len texto é uma função e ele percorre o texto e vê quantas variáveis tem. Tem 546. Mas olha que curioso, eu copiei o 546 aqui embaixo e copiei o 34 aqui embaixo e fiz a conta. Olha o que eu poderia fazer, porque aqui dentro, isso aqui meio que significa 34. Eu poderia simplesmente fazer isso, ó. Lendo o texto, quer dizer, ó, quantos elementos tem dentro do texto, né, inclusive espaço, essas coisas, vezes ou lendo as variáveis únicas. Tem que dar a mesma coisa, né? Curioso. Então, vamos lá. Para cada caractere único no texto, ou desculpa, não é no texto, é nas variáveis únicas. Passa um por um. E aí, vamos lá. O primeiro vai ser o S aqui. E aí ele vai percorrer o texto inteiro e fala quantos S tem. Esse é o nosso problema para resolver agora. Aí ele vai falar, a S tem 4. Aí ele vai chegar, vamos fazer o próximo, o A. Quantos As tem? Aí eu vou percorrer o texto inteiro de novo, tudo repetido, e contar quantos 4 tem. Agora, como é que eu conto?
Bom, um passo de cada vez, né? Primeiro, o for caractere, aí ele vai percorrer o primeiro caractere, o S. Ou esse barra N aqui, depois eu explico o que é. Ô Marcos, em Python tem alguma coisa tipo o distinct que a gente usa no SQL? É isso que você está Ah, fazendo, até né? tem, né? Mas é roubar. Tô tentando usar as coisas da aula passada. Ah, tá bom, entendi agora. Eu poderia usar um dicionário também, seria muito mais fácil. Um Tem alguns count, né, truquezinhos para que a gente contar. está treinando aqui. O objetivo não é resolver a frequência, né? O objetivo é aprender o Python por enquanto. Beleza, Hum. então para cada caractere eu vou contar, percorrer o texto inteiro. Então para cada caractere eu vou fazer um novo for. Olha só, olha a loucura. For dentro de for. Só que para cada um dos caracteres eu vou percorrer todos os caracteres do texto longo. Então ele vai percorrer comparar dois caracteres, né? Aí eu vou precisar dar um nome diferente para isso aqui. Vou chamar de caractere único e eu vou chamar esse aqui de caractere. Então são coisas diferentes, né? Essa lista aqui tem 34 elementos e essa lista desse texto longo tem, sei lá, 500 e poucos elementos. Beleza, então tem um for dentro do outro. Vocês entenderam o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar 18 mil combinações, né? Dos dois fors. Lu, tudo bem? A cara não tá de tudo bem. Vamos printar e dar uma olhada. Eu vou criar duas Hoje eu listas. tô meio bugada, Marcos. Ó, eu vou criar duas listas simples. Lista A, ela tem esses aqui, olha. Eu vou colocar 3 elementos: o Azão, o Bzão e o Czão. Opa, calma. Bzão. Beleza. Eu vou criar a lista B. O Azinho, o Bzinho e o Czinho. Aí vai virar aula de biologia agora, né? Então vou fazer um for dentro do outro e vou perguntar as combinações. Ó. For A em lista A, for B em lista B. Aí você print A e B. Opa, é assim que faz? Não sei. Acho que não. Vou botar numa listinha. Beleza. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar o primeiro, ó, for A em lista A. Então ele está indo no primeiro elemento do A e começou o for. E aí, beleza, ele salvou isso na variável A. Aí ele foi para a linha de baixo, que é o for na variável B. E aí ele pegou a variável, o primeiro elemento da lista B, que é o Azinho. Aí ele printou aqui embaixo. Azão, Azinho. E aí ele não foi para o for de cima, ele foi para o for de baixo. Ele deu a segunda volta no for de baixo, printou o Bzinho. Aí ele fez o segundo for, o terceiro for no for de baixo. E printou o Czinho. Aí acabou a lista. Acabou a lista, vai para o for de cima. Segundo elemento de cima, Bzão. Azinho, Bzinho, Czinho. Acabou, volta para a lista de cima. Para cada elemento de um for, ele percorre todos os elementos de outro for. E aí o que eu falei, como aqui tem 3 elementos e aqui tem 3 elementos, ele vai percorrer 9 vezes, né? 3 vezes 3. E aqui a gente está fazendo 546 elementos com 34 elementos, dá uma porrada de vezes. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, for caractere em texto. O que eu quero é saber quantos ele tem, né? Então, vamos lá, imagina que o primeiro caractere seja o A, da nossa lista de variáveis únicas. Ele vai percorrer o texto várias vezes. Agora, como é que eu conto quantos As tem aqui dentro, sendo que ele vai percorrendo, né? Ele encontrou uma vez. Opa, vai lá e tem que somar um. Aí ele vai percorrendo, opa, encontrou a segunda vez. Como é que eu somo 2 nisso? Alguma ideia? Lu, dica. A primeira ideia sempre vai ser criar uma variável. Bom, eu crio uma variável para salvar um zero, né? Vou colocar aqui, eu vou criar uma variável. Contagem é igual a zero. Começa com zero. Antes de fazer qualquer comparação. Beleza. Agora é zero. Agora eu preciso ver se está lá dentro. Como é que eu vejo se está lá? Como é que eu comparo duas coisas? Cri, cri. If, If. Ai, obrigado. If o quê? Aí já é demais, né?
Sim. if é único, é igual, dois iguais. Se eu botar um igual só, eu vou atribuir o caractere ao caractere único, né? Eu vou meio que sobrescrever. Eu estou comparando igual ao caractere. Se essas coisinhas aqui forem iguais, eu faço alguma coisa. O que eu faço? Eu somo na contagem, né? Então, eu vou pegar o meu contagem. O que é contagem? Contagem é a mesma coisa que colocar zero, né? Porque foi definido zero aqui. Aí ele vai percorrendo fora, eu quero que ele vá aumentando. Putz, achou uma vez, Achou duas vezes, mais um. Achou três vezes, mais dois. Aí eu vou Então, fazer assim, contagem olha. mais um É funcionaria? isso. É isso. Contagem mais um. É isso. Só que eu tenho que falar que a contagem antiga, né? O contagem igual a zero é igual a contagem mais um. Então eu vou fazer assim, ó. Contagem é igual a contagem mais um. Toda vez que ele passar, ele vai adicionando uma contagem. Vamos testar, né? Ao invés de fazer um códigozão, vamos testando aos poucos, porque é mais fácil de encontrar o problema. Beleza. Onde é que eu printo aqui para ver se está certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Print. Depois eu explico essa função aqui. Eu vou usar só para testar por enquanto. É o caractere aparece contagem vezes. O que acontece com isso? Será que vai funcionar? Difícil. Ué. Acho que foi, hein? Ó, o caractere S aparece 4 vezes. O caractere A aparece 44 vezes. Achei que ia dar mais trabalho. Acho que o teste acabou já. Isso, né? Eu criei uma lista e fui dando um append, né, nos caracteres únicos. Depois eu fiz um for dentro de um for. E fui comparando se ele já estava lá ou não. Se eles fossem iguais, eu adicionava uma unidade. Se não, eu não adicionava nenhuma. Nenhum vai aparecer 0 vezes, porque não faria sentido, né? Eu só botei as variáveis que já estavam no texto. Beleza, mas esse não era nenhum aprendizado ainda. O aprendizado é, e se eu tiver um segundo texto? Ô, Como é que eu Marcos, reaproveito esse código? Oi, alguém me chamou. é a Ângela, deixa eu te fazer uma Oi, pergunta que eu fiquei na dúvida. Quando vai você lá. chama a variável, quando você coloca ele ali como caractere único, para mim meio que deu entendimento de você trazer, por exemplo, uma vez só a letra A. Como você trouxe quantas vezes aparece cada um, não seria só o caractere em texto? Tipo, no texto ele vai trazer quantas variáveis tem dentro daquele texto? Eu não sei se eu entendi. Você está falando dessa linha? Isso, o caractere único. Você denominou essa variável por caractere único, eu não entendi esse motivo. Então, eu tenho duas listas, né? E aí, a sintaxe do for é, eu preciso dar um nome de uma variável, pode ser qualquer coisa. Podia ser a nossa batata da aula Ah, passada. tá. É um nome aleatório, É um tá. nome aleatório. Podia ser, se eu fizer batata aqui, funciona, quer ver? Pode ser qualquer nome, não tem problema. Mas eu Entendi. percorro uma lista e dou um nome de uma variável. Quando a gente está escrevendo um código no dia a dia na correria, geralmente os códigos são X, XI, X antigo, alguma coisa que não faz nenhum sentido. E aí ninguém consegue ler. Então a gente coloca esses caracteres únicos, essas coisas, para ficar mais legível, né? A gente verbaliza o que a variável faz no nome da variável, para quando o Marcos de amanhã for ler, ele lembrar o que ele fez. Não, beleza, entendi. Mas podia ser qualquer coisa. E aí Tá. enfim, comparo duas listas. Assim, daria para resolver isso de mil formas. Essa talvez seja a forma com as coisas que a gente viu ontem. E aí eu printei aqui, olha a minha print, né? Tem tanto string, e aí lembra da string, é texto mesmo, não tem nenhuma conta, é texto, e variáveis do Python junto, tá vendo? Eu botei esse símbolo aqui e boto a variável dentro para printar. Aí ele saiu printando para mim. O caractere B aparece 11 vezes. E assim por diante. Problema resolvido. Aí vem um segundo problema. E se eu tiver que fazer isso várias vezes?
E se eu quiser reaproveitar esse código? Como é que eu faria isso? Você consegue transformar todo um código em uma batata? Em uma batata, boa ideia. O que o Danilo falou em Python eu consigo criar funções. E aí uma função, ela é muito genérica, porque o Marcos de amanhã ou a Ângela de amanhã pode ter um programa parecido com esse. E aí você não vai querer reescrever ou ter que pensar nisso de novo. Você vai, chama a batata de amanhã. Bota o nome desse negócio de uma variável, e aí tem esse negócio de o que é uma função, mas é só um nome, função. E aí eu chamo a função, que eu vou explicar para vocês que eu não expliquei na aula passada. O que é uma função? Lembra que o for tem uma sintaxe, o if tem uma sintaxe, a função também tem uma sintaxe, mas a função é muito fácil. Ela basicamente só precisa de um def. Escrevi def, criei uma função. Aí eu vou dar um nome para a função. Mas eu não vou chamar ela de batata. Podia chamar também. Eu vou chamar ela de função que conta caracteres. Caracteres. O sintaxe da função exige esse abre e fecha parênteses. Vocês vão entender por quê. E como for, o if, a função também tem 2 pontos. O que eu boto dentro de uma função? Aí eu boto o que eu quiser. Eu boto o procedimento que ela vai rodar, né? E aí qual o procedimento que ela vai rodar? Aí não tem muito segredo, né, gente? É exatamente o que a gente já fez. Eu dei um Ctrl X aqui, por isso que sumiu. Eita. Eu vou dar um Ctrl X e vou colar ela aqui dentro. Sem segredo. Colei. Aí o único truquezinho quando eu colo, não vem indentado, né? Lembra da indentação? Isso aqui está fora do escopo da função. Para estar dentro do escopo da função, lembra da ideia do escopo? Eu preciso jogar tudo para a direita. Então, o truque que eu uso seleciono o texto inteiro, selecionei tudo e aperto Tab, aquelas setinhas contrárias. Pronto, está dentro da função. Agora eu posso chamar isso quantas vezes eu quiser. O único truquezinho aqui para a gente é que a função ela recebe um input que é o texto. Então eu vou colocar o texto aqui dentro como um input. Essa parte é um pouco confusa, acho que a gente precisa praticar algumas vezes para fazer mais sentido. Mas a função ela tem um escopo que as coisas, as variáveis que estão dentro de uma função não conversam com as coisas que estão fora da função. Essa parte é um pouco confusa. Tudo que a gente estava fazendo até agora, eu criava uma variável, saía chamando a variável, eu conseguia reaproveitar as variáveis. A função, ela é um pouco diferente. Ela cria, como se ela criasse um mundo só dela. Ela começa e termina dentro dela. Eu não consigo, por exemplo, eu crio uma variável aqui que chama variável Marcos é igual a 10. Isso aqui eu não consigo usar aqui fora. Eu vou rodar e mostrar para vocês. Ó, se eu botar um variável do Marcos aqui, não vai funcionar. Ou o variável do Marcos não foi definido. Porque está dentro da função. A função ela começa e termina lá dentro. É assim que fizeram o Python. E tem coisas boas para isso. Então, as variáveis que a gente está usando como texto é de fora, né? O texto está aqui fora. Está aqui em cima. Tá o texto. Então eu vou colocar uma variável genérica aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, um input genérico como variável, input genérico. E todo lugar que tiver texto, eu vou substituir por esse input genérico. Texto, acho que só esse, né? Beleza, só esse. Beleza, então a função agora, ela roda de forma muito genérica. Posso usar isso para qualquer texto, não só mais só para aquele texto. É um código que serve para qualquer texto. E aí eu botei um input genérico na função. Então, como é que eu uso uma função? Vamos lá, função que conta... Ah, um truque legal. Tá vendo que eu não escrevi o resto, né? Eu só escrevi função, underline, que... Aí, se eu apertar tab, ele autocompleta para mim. E aí, qual texto que eu vou passar para ela contar? Eu vou passar o texto antigo, o texto que eu estava usando antes. E aí é simplesmente texto porque era o nome da variável. E aí as coisas deveriam funcionar. Mas eu poderia passar outro texto genérico. Eu poderia falar, cara, na verdade, passa esse texto aqui, ó. Texto 2. Aí eu vou escrever outro texto. O São Paulo é o único tricampeão do mundo. Brasil, se preciso.
Beleza, esse é o texto 2. O código funciona igualzinho, deveria, né? Cruzem os dedos, texto 2. Aqui. É um código genérico agora, você pode salvar na sua caixa de ferramentas e reaproveitar quantas vezes você quiser. Isso é o que a gente faz o dia inteiro. Eu quero reaproveitar, quero fazer um código, todo dia eu tenho que abrir o Excel, botar de ponta cabeça, somar, dividir, pegar um negócio da internet e colar. Cara, faz um código, todo dia você vai lá, chama a função, ela roda e tá tudo bem. Curiosidade, eu botei a variável aqui, né? Mas lembra, aqui no Python tudo é objeto. Colocar a variável e botar a string direto dá exatamente na mesma. Então eu vou colar essa mesma string lá. Vou copiar e colar. O efeito tem que ser o mesmo, né? É a mesma coisa, porque é uma função que recebe qualquer input genérico. Dúvidas? Ficou muito confuso? Um pouco, né? Porque vai piorar agora. Não, não tem dúvidas. Não consegui nem ter uma dúvida. Shit, não sei se isso é bom ou ruim. Bom, vou fingir que tá tudo bem e aí depois vocês pegam a gravação. Beleza. Desafio 2, calculando π. De novo, não importa o π, não importa não importa muito o problema que a gente está resolvendo, né? É muito mais. Aqui tinha um objetivo, deixa eu mostrar para vocês. O objetivo aqui era calcular. Opa, ficou sem objetivo, deve estar em outro documento. O objetivo aqui era escrever uma função, assim como o objetivo aqui é chamar um pacote. Aprender sobre os pacotes externos. Então a gente escreveu uma função lá em cima. E Python, quase tudo que a gente faz no Python são funções, umas maiores, outras menores, mas ainda assim são um monte de funções. Agora, a ideia aqui, talvez o exemplo seja ruim, porque vão ter duas complexidades, né? Entender que trem é esse do Pi e programar em Python. Eu poderia ter só uma dificuldade, que era programar em Python. Marcos, Mas, oi, é o André, cara. Eu posso falar que que voz, hein, André? eu posso falar que o cálculo de π seria uma função, fazendo uma analogia? Cara, podia. Eu não sei se vai ajudar, mas podia. A diferença é que o π da função que você construiu é que o π ele vai te devolver alguma coisa, né? E aquela nossa função, ela não devolveu nada, né? O Pi, enfim, talvez tenha alguns matemáticos estatísticos aqui para ajudar, mas o Pi para a gente vai ser uma proporção. É isso que ele é no final. Então, tem mil formas de fazer esse negócio. A galera eu até trouxe um print aqui que mostra um pouco do histórico disso, né? Ó, 2000 anos antes de Cristo, os egípcios e os babilônicos calculavam o valor do Pi. Aí não me pergunte por quê. Putz, aí Arquimedes, Ptolomeu, e assim por diante. E aí aqui está mostrando a evolução da precisão do π. Não é tão importante a fórmula, isso talvez seja importante para outra aula, não para a aula de analytics. Aqui tem um problema da gente calcular um valor qualquer, e a gente vai usar uma técnica de simulação, é uma técnica bem genérica que a gente chama de Monte Carlo. A gente vai simular para não ter que fazer conta, porque conta é muito mais difícil, né? Quem gasta energia é o computador e a gente usufrui só. Então, eu vou definir algumas coisas para a gente economizar tempo. O π, para a gente, ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai ser a razão razão é a divisão entre a circunferência e o diâmetro. Não significa muita coisa. Imagina que você pega uma bola qualquer, e aí são todas as bolas do mundo, a proporção deveria ser a mesma, né? Se você passar um barbante em torno da bola, o comprimento desse barbante dividido pelo diâmetro, né, que é duas vezes o raio aqui da bola, sempre dá o mesmo número, que é o tal do π. Mas esqueçam essa complexidade do que significa o π. É uma razão e a gente vai calcular essa razão usando simulação. E aí tem o exemplo da pizza, o exemplo que você quiser.
quem fez engenharia, esses cursos mais de exatas aí, acaba tendo que fazer isso, inclusive, experimentalmente. Quem fez física deve ter alguma aula teórica, alguma aula prática de experimento que calcula esses negócios. Mas, para a gente, é uma razão. Pessoal, vocês entenderam esse ponto? Queria que alguém tivesse alguma reação. Parece que eu estou falando sozinho. Dá uma luz, Marco. Não estou entendendo nada, para. Sim, Marco. Ah, você não vale, você fez exatas. Ah, desculpa. Não. Alguém. Posso seguir com a história do Pi? Pode. Tem algum administrador também não vale? Tem algum psicólogo para me ajudar com a opinião? Não quer dar opinião. Para. Plínio? Perguntei se a Lucimara tá entendendo. Lucimara é a referência. Eu tô tentando, gente. Tô aqui me esforçando. Tá bom, Na aula 1 eu tava melhor que na aula 2. Tô meio bugada hoje. Mas vai acumulando, né, Lu? É isso, então. Eu encontrei a Lucimara ontem, eles estavam tanto desesperada, viu, Marcos? Eu falei que no final do curso ela vai começar a trabalhar aqui no pricing. Vai. Vou ajudar vocês. Turma, Vamos lá, pode ir. É uma razão, uma proporção qualquer, e a gente vai simular alguns números para fazer isso. Talvez. Vamos fazer o seguinte: vamos pular esse problema e a gente volta nele depois com mais calma. Vamos para um problema mais. Tão difícil quanto, mas mais prático para a gente. Deixa esse problema do PI para depois. Vamos para o problema do aniversariante. A ideia do problema do aniversariante é o seguinte: eu comentei rapidamente ontem, né? Não é exatamente um paradoxo, mas a gente chama de paradoxo porque o número não é intuitivo. O problema é o seguinte: ele fala assim, quando você tem um grupo de pessoas, a probabilidade, né, a chance de ter duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia é muito grande. A gente poderia testar aqui agora, é um grupo grande. Deveria ter uma probabilidade altíssima de ter duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia. Só que como eu não vou conseguir testar rapidamente, depois vocês testem aí no chat, a gente vai gastar muito tempo. Então, depois a gente bota um Excel, alguma coisa, e testa experimentalmente. O que a gente vai fazer é simular aqui. Então, o paradoxo fala assim, olha, se você tiver um grupo de, sei lá, pequeno, 50 pessoas, 60 pessoas, a probabilidade de ter duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia é quase 100% já. Não é um paradoxo de verdade, mas as pessoas acham que o número precisaria ser muito maior. E aí ele fala o seguinte ainda: se tivesse só 23 pessoas, nós estamos em quantos aqui? Uns 40. A chance de ter duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia é muito mais que 50%. E 23 pessoas é um número que bate 50%. E isso é contra-intuitivo, né? Você tem 365 dias no ano. Pô, duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia devia ser uma coisa meio rara, né? Só que um grupinho de 20 pessoas, a probabilidade já é mais do que metade. Você pode apostar, porque na média você vai acertar mais vezes do que errar. Por isso o paradoxo. É um problema um pouquinho mais chato, né, gente? Não tem um texto para percorrer aqui. Eu vou ter datas para percorrer. Como é que eu testo essa hipótese aqui? Alguma ideia? Começa com if também? For, sei lá. Bom, vamos fracionar esse problema. O primeiro problema é... Bom, eu quero ver se duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Então parece que eu tenho que sortear duas pessoas, né, primeiro. Mas eu não preciso sortear, tipo... Lá eu não sorteava nada. Lá eu pegava letras. Aqui eu preciso meio que sortear uma pessoa dentro de um range. E o range são todas as datas possíveis. Então, 1º de janeiro, 2 de janeiro, até 31 de dezembro. Então, tem 365 possibilidades. O meu universo tem 365 possibilidades. Então, eu vou ter um pote com todas as datas. Eu vou lá e vou tirar uma. E aí eu tenho que ir num segundo pote, não no primeiro pote que eu já tirei uma, num segundo pote tirar outra data. Opa, bateu. Então, essas pessoas fazem aniversário no mesmo dia. Só que eu quero o tamanho do grupo. E aí o tamanho do grupo das nossas cestas aqui que a gente está sorteando é quantas cestas eu vou ter. No meu exemplo do pote, né, de cesta pote, eu só tenho 2. Mas e se eu tivesse 10? Eu pego 10 sorteios, comparo os 10, algum dos 10 faz aniversário no mesmo dia? Sim. Sinal positivo. Não, sinal negativo. Aí a gente vai começar a fazer contagem disso. Só que a graça do computador é que eu posso fazer isso 10 vezes, 100 vezes. Posso fazer isso 100.000 vezes muito rápido.
Então, eu vou simular como se a gente fizesse esse experimento com milhões e milhões e milhões de pessoas. E a gente vai ver quantas vezes a gente acerta e quantas vezes a gente erra. E vai chamar isso de probabilidade. Perdão aí aos estatísticos. Pode ser? Como é que a gente começa esse problema? Vamos começar fazendo uma cesta com 365 bolinhas não, né? Dias, e para poder puxar uma. Como é que eu faço isso? Um for 365, cria uma lista com 365 elementos. Dura escrever 365 vezes. Ideias. Bom, o Python tem uma vantagem, a mesma vantagem da aula passada, tem uma vantagem muito legal que é o tamanho da comunidade. Como é a linguagem mais popular do mundo e tem uma comunidade vibrante, vai ter pacote que faz tudo. Se você quiser um pacote que calcula preço, vai ter alguém lá que fez um pacote que calcula preço e provavelmente vai ser uma função. Alguém você vê o def, função que calcula preço, você vai importar. Então, se eu jogar na internet um pacote desse, vai vir pronto. Eu nem quero fazer isso. Eu vou fazer um pouco mais raiz aqui para fazer na mão. Mais ou menos raiz, né? A primeira coisa que eu vou fazer é importar um pacote que sorteia as coisas mais ou menos aleatório para a gente. E aí, o que são esses pacotes? O pacote, eu vou simplificar um pouco aqui, mas o pacote nada mais é do que uma função. Então, cadê a nossa função? A função que calcula... Tá vendo? Isso aqui é uma função. Eu posso salvar essa função no meu computador e importar ela depois. Quando eu importar, eu ia fazer assim, olha, import. Eu vou importar a função que eu vai ser tão simples quanto. Quando a pessoa cria um pacote na internet, é quase a mesma coisa que criar a função que a gente acabou de criar. Existe uma função muito interessante em Python que chama random. Random significa aleatório, né? Ele vai ajudar a gente a fazer esses sorteios aleatórios. Eu importei a função random. Random nada mais é do que aquela função que a gente criou de contar os caracteres. Só que é uma função, acho que melhor escrita do que a minha, né? Porque tem mais funcionalidades. Deixa eu só lembrar o nome. Eu devo ter uma colinha aqui. Randint. Eu não vou explicar esse ponto. Eu vou trazer pronto para a gente gastar tempo numa parte mais útil. A função que a gente vai usar é sorteia um número aleatório dentro de um range que eu vou escolher. Então, eu vou usar essa função aqui, randint. Então, é um random inteiro, né? Mas, de novo, zero importante. A única coisa que importa é a lógica. E aí, cada função tem a sua forma de usar, como se tivesse uma linguagem própria, o programador que escolheu essa linguagem, e a linguagem dessa função... Lembra que na nossa função de contar caracteres, ele recebia um input, que era o texto. Aqui ele recebe outro input, eu consigo ler os inputs. Ele recebe dois inputs, né? A e B, e aí o retorno da função ele retorna um número inteiro dentro do range, dentro delimitado por A e B. Então, incluindo os dois números. Então, eu quero sortear uma pessoa que fez aniversário do dia 1º de janeiro ao dia 365, ou dia 31 de dezembro. Eu vou representar isso por números, número 1, 2, 3, até o número 365. Ele sorteia o primeiro ou não sorteia o primeiro? Marcos, não tem como colocar o intervalo de tanto até tanto? Mas é isso. Quando eu rodar essa função, ele vai sortear um número qualquer. Se vocês rodarem na máquina de vocês, vai sortear outro, porque ele é aleatório. Cada vez que eu rodar, vai vir um número qualquer. Certo? Show. Que mais? Como é que eu comparo agora? Agora me ajudem. Já fiz a parte difícil. O Marcos, ele vai pegar o 365 algum dia, assim como ele pode pegar o 0? Eu acho que ele pega só o 365, se eu não entendi bem. E aí, no caso, ele... ambos os endpoints. Então seria de 1 a 365, porque ele não entende a 0, né? Bora. Resolvi uma parte do problema. Como é que eu vejo um grupo de pessoas... E aí, como é que agora eu tenho um problema real, né? Tem um grupo de pessoas, somos nós aqui, somos em quantos? Exatamente, somos em 49.
qual a probabilidade do nosso grupo ter 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia? Eu quero ter 49 random int aqui e medir se algum deles vai vir igual. O que eu posso fazer é variável 1, random, beleza. Variável 2, random, range. Pô, vocês entenderam a ideia, né? Eu vou fazer isso 49 vezes. Faz sentido? Não, né? Pelo amor de Deus. Senão a gente não estaria aqui escrevendo código. Vamos fazer um for do 1 até do 0 ao 49, né? Faz sentido? Me ajudem. Como é que eu faço isso? For. O for que vocês viram tinha uma lista, né, para ele percorrer. Ainda assim, eu teria que escrever uma lista que vai até o 49. Para nossa sorte, alguém inventou um range no Python. Então, vou colocar aqui for. Cada elemento da lista vai ser um indivíduo, né? Então, eu vou escrever, a minha variável vai chamar indivíduo. Indivíduo. In. Aí o in recebe um iterável. Pode ser uma lista, pode ser um texto, pode ser um monte de coisa. O iterável que eu vou usar aqui chama range, porque eu quero um range de 49 elementos. Agora eu não vou lembrar, vocês vão precisar me ajudar. Ele vai considerar 49 ou 48 aqui. Alguém lembra disso? Cadê os especialistas em Python? 49 elementos. 49 mesmo? Ele conta o zero, acho que ele vai gera trazer de 50. de 0 a 48. De 0 a 48. O Python, isso é muito bizarro, muito bizarro. Cada linguagem de programação tem seus defeitos. O Python começa a contagem no 0. Não me perguntem por quê. Alguém pensou que isso seria bom no passado. Eu não acho que foi bom. E para ficar ainda mais confuso, ele acaba a contagem ele não inclui esse número, né, Daniel? Ele não inclui. Ele vai até o 48. Ele vai gerar 49 elementos. Só para facilitar a nossa vida, né? Então vamos lá, vamos ver se esse negócio está funcionando primeiro. Fazer o problema em pequenas partes. Print indivíduo. Então vamos modelar o mundo aqui, os aniversariantes, de uma forma matemática. Indivíduo. Tá vendo? Ó, o indivíduo 0, que nem o Daniel comentou. Por que ele começa no 0? Não sei. Até o indivíduo 48. Então são 49 indivíduos. São os nós 49 aqui. Agora, o que eu faço? Tem 49 indivíduos aqui. Eu preciso gerar 49 datas de nascimento, né, datas de aniversário, certo? E comparar se alguma delas é igual. Pelo menos uma delas é igual. Pode ter 2, 3 iguais. Como é que eu faço isso, gente? Com as coisas que a gente viu lá dos outros exemplos. Eu posso criar uma lista e ir adicionando as datas? E fazer aquele if se tem, não tem? Acho que é uma boa ideia, né? Vamos lá. Lista de datas. Eu vou começar com uma lista vazia, tudo bem? E aí, para cada... Eu não vou mais ficar printando indivíduo, chega. Quando tem esse cerquilha antes do código, a gente chama de um comentário. Então, até uma coisa legal para vocês entenderem. A gente fica printando as coisas para ver se está funcionando. E aí, agora eu não quero mais ficar printando. Já sei que está funcionando. Eu vou lá e comento. Isso é bem comum. E outra prática legal é você escrevendo o que você está fazendo, né? Putz, esse código aqui faz isso. Eu pensei nessa ideia para escrever esse código. Porque amanhã, pelo menos eu sou assim, eu não lembro de absolutamente nada. É muito bizarro isso. Você pega um código que você escreveu e fala, cara, eu não lembro de ter escrito isso. Tem certeza que foi eu que escrevi? Para mim, isso é muito comum. Então, os comentários ajudam porque tem... Ô, Marcos, então quando você coloca o jogo da jogo velha da aí, é meio que já funcionou, aí você pode escrever qualquer coisa que não vai impactar mais o não, código. pode escrever qualquer coisa aqui. Isso, aí depois isso se não você impacta o código. tirar, aí vai começar a volta a impactar. Tá bom. Não deu certo o que eu falei. Não deu certo porque tem o... Não, porque tem o 2 pontos, ele pedia alguma coisa na função. Tá bom. Mas se eu tirar o cerquilha, aí vai dar pau. Porque isso aqui não faz sentido. Com cerquilha, a vida funciona. Você pode comentar tudo que sempre vai funcionar. Beleza. Então, criei uma lista de datas. Tenho 49 indivíduos, nós 49 modelados matematicamente dentro do nosso código em Python. Agora vamos sortear datas de aniversário.
Então, vamos sortear a data de aniversário para cada um dos 49 e botar dentro da nossa lista. E por enquanto vamos fazer só isso. Depois a gente checa se tem, não tem aquelas coisas. Então, vamos lá. Lista de datas. Ponto. Como é que adiciona mesmo? Insert. Append. Append. O que eu quero apendar aqui dentro? Eu quero apendar uma data aleatória, né? Posso copiar e colar isso aqui lá dentro? E aí essa lista aqui deveria ter... Beleza. Eu tenho 49 elementos. Olhando aqui no olho, não parece que ninguém faz no mesmo dia. Brincadeira, não tem nem ideia. Beleza, né? Vamos... Só pra Oi? constar, não sei se você chegou a ver aqui, mas a gente fez uma planilhazinha no Ah, Excel para vocês cada fizeram? preencher o aniversário. Por enquanto tem 25 pessoas preencheram e por enquanto não tem nenhuma coincidência, tá? Puta merda, quebrar minha cara. Mas tem mais gente para preencher ainda, então vamos ver se a gente consegue aqui. Ajudem. Pessoal, botem lá uma data repetida para me ajudar, vai. Eu vou falhar o experimento no final. Vou escolher uma data que já tem. Brincadeira. A probabilidade deveria ser bem alta. Beleza. Então eu tenho uma lista, né? Eu dei um len na lista para ver quantos elementos tem. Aí ele adicionou 49 elementos. Algumas listas vão ter pessoas que fazem, outras não vão ter. Então eu preciso ter muitas listas para pegar uma média. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Só que não é exatamente isso que a gente quer, né? A gente não quer uma lista de datas. Eu quero basicamente saber, existe alguém nessa lista que está no mesmo dia ou que não está no mesmo, ou não tem ninguém que está no mesmo dia. É isso que a gente quer. Então eu vou criar um if. Antes de fazer o append, eu vou fazer um if. Tá vendo? Tá indentado ainda, né? Tem o tab. If. Vou gerar um número aleatório. Aliás, eu não vou gerar um número aleatório ainda. Eu vou salvar o número aleatório numa variável. Só para abusar aqui a gente chama de verboso, botar bastante coisa escrita para não ficar pulando as etapas. Então vou colocar aqui, ó, data sorteada. A data sorteada é essa aqui, né? É um número de 1 a 365. Beleza. Agora, if. A data sorteada está dentro da nossa lista de datas. É isso, né? Aliás, acho que eu vou primeiro eu vou... cadê o append? Não, beleza, deixa assim mesmo. If data sorteada está na lista de datas, passa... Tá pra gente, né? Tá indentado, tá vendo? For, indentação, if, aí o print está dentro do if, vai indentando. Se tiver fora do if, vai ficar dentro do for, né? Aí vai fazer 49 prints. Tá dentro do if. Só vai printar se for verdade. If achamos uma coincidência, assim que escreve? Uma coincidência. Se não, bom, se não faz nada. Vou deixar assim, se não. Não. E aí eu preciso aprender, né? Então, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai passar pelo primeiro indivíduo, que é o indivíduo número 0 da nossa lista de 49, e vai sortear uma data para ele. Sorteou o número 1, que significa 1º de janeiro, 1º de janeiro. E aí ele vai falar assim, cara, essa data sorteada já está na lista de datas, mas a lista de datas está vazia, né? A gente criou uma lista vazia. Não tá. Opa, se tá, ele vai falar que achou uma coincidência. Mas como não tá, ele não vai executar o que está dentro da cláusula do if e vai adicionar. Opa, adicionei o 1º de janeiro na nossa lista de datas. E aí ele vai para o segundo indivíduo número 2. Opa, o indivíduo número 1, né? Porque o Python é bizarro. E aí sorteia uma data, faz a mesma coisa. Tá, 1º de janeiro também. Printa que achou uma coincidência. Não achou uma coincidência. Adiciona e faz isso 49 vezes. Vamos ver se esse trem funciona. Caramba! Em 49 ele achou 3. Bizarro. Será que tá certo isso? Duvido. É muita coincidência. Cadê nossa lista de datas aqui? Vamos abrir para dar uma examinada, né?
Qual é o número agora? Vamos printar o número então, né? Print, data sorteada. Aí vai mudar. Opa, achamos uma coincidência. O 332 aparece 2 vezes e o 219 aparece... Vamos confirmar aqui na mão. Dá um Ctrl F. 332, cadê você? Aqui, ele é o primeiro elemento e o penúltimo elemento, dos 49. Estou num grupo de 49 pessoas, 2 pessoas têm 2 coincidências, não uma. O 219, ele é o quinto. Ixi, tem alguma coisa errada no nosso código. Achamos uma coincidência. Por que que ele achou 219 2 vezes? Alguém me ajuda aí, vai. Você executou a lista de datas de novo? Eu acho que Bom ponto. acho que foi isso, né? Bom ponto. Caraca, agora lascou. Todo mundo tá no mesmo dia. Vamos lá, ele achou 147. Beleza, esse cara... tem alguma coisa estranha. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? Ele tá dando mais de um random. Achei o problema. Tá sorteando de novo, né? Ele sorteia a data sorteada aqui e depois ele sorteia outra. E aí ele tá comparando com 2 datas que não batem. Eu preciso adicionar a mesma data, né? Data sorteada, gente. Pelo amor de Deus, vamos ficar louco. Data sorteada. Beleza, agora ele achou 3. Vamos debugar o nosso código. O 11 não é um bom exemplo, né? Porque tem que rodar. Vamos lá. 11. 2 vezes, ufa. Ficando preocupado já. Beleza. 35. 1, 2, 2, né? Esse cara não... 273. 2 vezes. Caraca, num grupo de 49 pessoas tem 3 pessoas no aniversário no mesmo dia. É muito contra-intuitivo pra mim. Achei que ia ser raro de acontecer. Mas não era esse o problema ainda, né? Eu quero saber qual é a probabilidade disso acontecer. Tá, o código já está parcialmente pronto aqui. Agora, como é que eu meço uma probabilidade, hein? Alguma ideia? O que é uma probabilidade? Nada? Meu monólogo aqui? Tá bom. A ideia de probabilidade, assim, eu nem vou entrar na filosofia da probabilidade, porque aí a gente não sai. Cara, é basicamente uma razão, não tem muito segredo. São casos de sucesso por casos totais. E sucesso pra gente é ter uma coincidência. Quantas coincidências teve? E aí, aqui tem 3, mas eu vou considerar como uma só, né? Nesse grupo há pelo menos uma pessoa que faz aniversário no mesmo dia. Pelo total de vezes que eu quero calcular. Então, nesse caso, tem uma probabilidade, um caso de sucesso, né? Tem pelo menos uma pessoa e eu testei uma vez. Então, a probabilidade nesse caso é 100%. Não faz tanto sentido se falar de probabilidade de 100%. Então, a gente vai repetir esse experimento muitas vezes, muitas e muitas vezes, para ver se, cara, quantas vezes... Se eu fizesse esse experimento 1000 vezes, algumas vezes ia dar certo, ter pessoas que pelo menos uma vez, e outras vezes não ia dar. Essa razão é o que a gente chama de probabilidade. Agora, 1000 é grande ou pouco? Aí esse assunto é um pouco mais difícil. Então, vamos botar um número bem grande, quem não tem dúvida. Tudo bem? Legal, então esse aqui é um experimento. Agora eu quero fazer isso muitas vezes. Como é que eu faço? Como é que vocês aprenderam a fazer uma coisa muitas vezes? Cara, eu vou usar isso 100 vezes. Nada. Uso vezes? Uso vezes. Ou crio uma função, né? Eu vou colocar aqui, ó, return
Eu vou fazer um return. Eu vou criar uma função para começar. Então, vou criar aqui, ó, função. Começa com def, né? Def, função. Dá um nome para essa função. Alguém me ajuda? Eu sou péssimo com nomes. Função que calcula. Como é que eu colocaria aqui? Ô, Marco, só um parênteses. A gente tem que ser muito criativo para ficar criando um monte de nomes de tabela e de função, né? Muito difícil. Nossa, isso é um Eu exercício estou me de esforçando criatividade. muito aqui, porque se você pegar um código que eu escrevi, vai ser sempre X, A, B, C, X. Função paradoxo aniversariante. As minhas tabelas e variáveis e funções são assim, F1, F2, F3, F4. É muito mais parecido com T1, T2, Função- T3, C4. É que essa B1, função B2. não é exatamente que calcula o paradoxo, né? Ela é um pedacinho do paradoxo. O que ela faz exatamente? Exatamente ela calcula, função que calcula, e nossa, vai ficar com uma coincidência. Eu estou escrevendo certo, coincidência. É assim? É assim. Sim, Marcos, Eu vou além agora, eu já vou começar a ficar mais abusado. Sabe esse 49 que é o tamanho do grupo? Ao invés de ficar fixo, que é o nosso 49, eu vou colocar como parâmetro da função. E a gente pode testar qualquer tamanho. Então, eu vou colocar aqui tamanho do grupo, que é uma variável. E aí eu passo esse tamanho do grupo para a função. Então, agora a nossa função ela é genérica. Ela vai devolver... O que eu devolvo aqui? Eu vou colocar assim, olha, retornar. Se ela achar, eu nem preciso mais da lista, né? Nem faz tanto sentido eu olhar a lista. Ela pode até parar depois que ela achar o primeiro. Porque eu só quero ver se tem ou não tem. Então, se ela achar, ela retorna bem criativo. Ela vai retornar achei. Essa função mágica agora. Então vamos ver se ela funciona. Função que calcula se é uma coincidência. Eu vou botar o nosso número mágico aqui, 49. Achei. É isso que a gente quer. Se eu botar um número pequenininho, tipo 5 pessoas, não retornou nada. Será que a gente fala para ela retornar alguma coisa se ela não retornou nada? Não, deixa assim por enquanto. 5, ó, vou rodar várias vezes. Ixi, Maria. Não acha, né? Com 5 é mais difícil. Mas se eu botar 20, talvez ela ache. 20. Opa, eu botei 2 O e não 20. 20. Não achou. 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 Não achou. É isso que a gente quer. Faz sentido? Agora é simples, né? Eu só preciso rodar isso 1000 vezes e contar quantos achei. Pode ser? Não está entendendo nada. Vamos lá. For. Eu vou chamar de i. Pode ser, é o batata aqui, pode ser qualquer coisa. For i, né? O número que eu quero contar. Range. Eu vou querer simular esse negócio muitas vezes. Eu vou simular 1000 vezes. Eu não vou printar 1000 vezes, que a gente vai entupir a tela de linha, né? Aí a gente vai fazer assim, olha. Eu vou rodar essa função 1000 vezes. Olha como o Python torna as coisas escaláveis, reaproveitáveis, tá vendo? Então eu vou rodar 1000 vezes. Se ele retornar 10 achei, eu vou falar que é 10 sobre 1000. E a probabilidade é 10 sobre 1000, que dá 1%. Se ele retornar 500, vai ser 500 sobre 1000 e assim por diante. Então eu quero pegar o retorno dessa função e ver se achei. Se for achei, eu vou somando na nossa razão, né? No numerador ali na parte de cima. Se não, ele não soma. Então vou fazer assim, olha, if o retorno desse negócio, que é a própria função, if a função for igual, e a igual, não usem o igual assim, né? Senão a função inteira vai virar o que você está comparando. Se o igual for achei, vou criar uma variável aqui, ó, contagem de sucessos. Igual a 0, né? Começa com 0. Se a função for achei, aumenta a contagem de sucessos em uma unidade. Eu fiz assim a outra vez, né? Contagem de... Lá no primeiro exemplo, sucessos é igual a contagem de sucessos, né? Senão ele vai sobrescrever, mais 1. Como a gente faz muito isso em Python, o tempo inteiro fica fazendo esse negócio de contar variável é igual a variável mais 1, variável é igual a variável... Eles, pelo menos isso, eles ajudaram a gente. Eles fizeram isso aqui, ó, mais igual a 1.
é sintaxe. Eu tô fazendo coisa que eu falei que não ia fazer, né? De ficar passando os atalhos, porque a gente está preocupado com a lógica. Isso aqui é a mesma coisa que contagem é igual a contagem mais 1. Então, cada vez que eu passar pelas minhas 1000 simulações, ele vai rodar a nossa função, que calcula se é uma coincidência num grupo. Olha que legal, tudo é agnóstico aqui, né? Eu consigo botar variáveis em tudo. Então, serve para o grupo de 49, que é o nosso grupo. Serve para qualquer tamanho de grupo que eu queira, porque a gente fez um código bastante genérico. Então, vamos rodar o nosso grupo aqui dessa turma de 49 pessoas e ver qual é a probabilidade de ter uma coincidência na data de aniversário. Beleza, rodei. Não apareceu nada, né? Como é que eu transformo isso aqui agora em 964? O que significa 964? Vou dividir por... Eu fiz 1000 experimentos, né? Em 1000 experimentos, quase todos, né? 964 experimentos, pelo menos uma pessoa fazia aniversário no mesmo dia. Daria para a gente chamar o Kim e fazer uma conta matemática para resolver isso. E eu, honestamente, não sei fazer. Deve ter uma fórmula que calcula esse negócio sem simulação, sem gastar energia elétrica do computador, gastando fosfato do nosso cérebro. Mas, cara, assim é muito mais fácil, né? Não precisa pensar tanto, só precisa saber fazer um for. Então, a gente pega o 964, divide por 1000, e você tem que a probabilidade, seja lá o que for uma probabilidade, né? As discussões filosóficas, é de 96%. A probabilidade, num grupo de 49 pessoas, ter pelo menos uma que faça aniversário no mesmo dia é muito alta. E se esse número fosse pequenininho, tipo 10, a probabilidade não faria tanto sentido, né? Opa, aqui eu vou fazer assim, dividir por 1000. Tanto, não é isso mesmo? Não, agora por 10. Número do range, né? Tá vendo? Se eu boto números pequenos, é igual eu pegar um teste. Ai, eu tenho que ficar mudando o número, eu vou fazer uma função para isso também. É a mesma coisa que eu pegar um experimento pequeno de políticas ou de qualquer coisa que a gente esteja testando e pegar uma amostra de 50. Então, quando o cliente liga para a gente, fala assim, cara, tá uma bosta, tá tudo ruim. Cara, é um indício muito forte de que tá ruim. Mas é a mesma coisa que eu fazer um teste de uma pessoa, né? Pode dar 1, pode dar 0. Tá certo isso aqui? Ou tá tudo certo? Então a gente precisa de amostras grandes para que a probabilidade que a gente está procurando, né, essa razão que a gente está procurando, ela vá convergindo aos poucos para a probabilidade verdadeira. Eu só vou finalizar isso fazendo uma complicaçãozinha extra. Eu tenho 2 parâmetros, né? Eu tenho um parâmetro do tamanho do grupo que está nessa primeira função. Eu tenho um segundo parâmetro, que é a quantidade de vezes que eu quero simular. O que eu vou fazer com isso é criar outra função. Então, fazer uma função que chama uma função. Olha a doideira. Então, essa segunda função, def, função que calcula a probabilidade. Essa sim. E aí, o que ela recebe? Tamanho do teste? Quantidade de testes, né? Quantidade de testes. É uma função, igual a função anterior. E olha que curioso, essa função aqui, ela usa a função de cima. Python permite essas doideiras. Fazer. Preciso tirar esse 100 daqui e botar na quantidade de testes. Coisas. Agora eu vou rodar essa função. Função que calcula a probabilidade. Então, quantos testes eu quero? Eu quero 100 testes. Deixa eu printar aqui. 20. Aí eu vou printar já a razão, que é a quantidade cadê? A quantidade de contagem de sucessos dividido pela quantidade de testes. É isso que a gente falou, que era uma probabilidade, né?
quantidade de sucessos dividido pelo universo, que são os nossos testes. Então, ó, note que não são números, são as variáveis que representam os números. Então, essa é a nossa função. Está aqui, ó. Um grupo de 49 e para 100 amostras, dá 93%. E se eu rodar várias vezes, cada vez que eu rodar vai dar um número diferente, porque são observações aleatórias. Se eu botar um número muito grande, vou botar 10 mil. Esse negócio vai rodar... Ele não vai rodar 10 mil vezes. Ele vai rodar 10 mil vezes. Para cada uma das 10 mil vezes, ele vai rodar os 49 indivíduos. Então ele vai rodar um monte de vezes. Isso é 40... Quantas vezes? Muitas vezes, né? 49 mil vezes. O número vai ficando um pouco mais preciso. Se eu rodar várias vezes isso aqui agora, o número não deveria mudar tanto, deveria mudar bem pouquinho. Ó, sempre fica em torno de 96. Olha a velocidade que o Python leva para rodar 49 mil vezes. Isso aqui dá para fazer no Excel, mas vai ser um pouco mais lento. Se eu botar um número ainda maior, tá 10 mil, vou botar 100 mil. Aí talvez ele demore um pouquinho mais. Mas vai ser rápido ainda. Esse número não deveria mudar tanto. Porque é uma amostra muito, muito, muito grande. E a gente tem muita confiança de que a probabilidade está em torno desse número. Acho que era isso dessa função. Eu só vou fazer mais uma mini melhoradinha por preciosismo, que é... Tá vendo essa função de cima que eu estou rodando? Ela recebe o número de testes, mas ela não recebe o parâmetro da segunda função. Eu rodo a segunda... Essa aqui é a segunda função, né? A função que calcula se é uma coincidência. O 49 está fixo aqui dentro. Aí eu passo o 49 e ele joga para a segunda função. São duas funções separadas. O que eu vou fazer é... Eu vou botar o parâmetro da segunda função, dessa função, calculo se é uma coincidência. Eu vou pegar esse parâmetro aqui e vou colocar na minha segunda função. Tamanho do grupo. E aqui, ao invés de 49, vai ser tamanho do grupo. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso passar dois parâmetros agora. Se eu tivesse rodado, né? Isso é a vida de quem trabalha com isso. É basicamente escrever funções, colocar os parâmetros, assim... A gente tem que estar com... Não chegou a 3 horas de curso ainda. A gente fez 1h30 na terça e 1 hora agora. Ficou muito mais complexo. Muito, muito, muito mais complexo. Esse tempo que a gente está aqui não é suficiente para entender e absorver tudo que está aqui. É suficiente talvez para absorver a lógica. Então, se vocês quiserem realmente fazer isso, é super possível, mas vai ser necessário gastar alguma energia. Vai ser necessário, talvez, assistir o vídeo de novo, talvez pegar alguns probleminhas básicos e tentar resolver com Python, essas coisas. Só o nosso tempo aqui, talvez você vá aprender os termos, a lógica, e talvez seja suficiente para boa parte de vocês. Saber executar essas coisas vai precisar fazer além daqui. Mas isso já era claro, né? Não estou chovendo numa olhada. A gente já fez uma coisa razoavelmente complexa aqui. A gente escreveu uma função que modela o comportamento humano aqui dos aniversários. Escreveu uma segunda função que usa a primeira, e nessa segunda função eu estou passando parâmetro para as duas. Então, a gente já extrapolou o básico aqui. E aí, de agora em diante, a gente larga o Python. Essa é a última aula de Python, acabou o Python. E aí a gente vai analisar dados mesmo, fazer regressão, fazer scrapping, que usa, isso aqui é o pré-requisito. A gente vai usar essas coisas aqui agora. E aí vai ser mais pragmático. A gente vai lá resolver um problema num site e usar funções e fors e condicionais. Então, com isso eu encerro o curso de Python de 3 horas. É pouquíssimo, é verdade. Só que a gente vai usar Python o curso inteiro. Então é normal que você continue aprendendo Python ao longo dos cursos. Tudo que a gente vai fazer de agora em diante, da estatística básica ao machine learning, vai ser em Python. Então aos poucos você vai ganhando prática com isso. O que a gente passou nesses 2 dias foi a linguagem. Essa é a linguagem. A gente vai usar essas coisas aqui, funções,
fors condicionais, basicamente. Eu nem vou entrar nos outros dois aqui, porque a gente não vai conseguir terminar. Então, talvez seja melhor ter fixado bem lentamente esses dois cases aqui. Dúvidas? Marcos, eu acho que é só um ponto que talvez possa ter sido dúvida do pessoal aí. Vai lá, eu não vi o chat, então preciso... Não, ninguém colocou, mas é só para reforçar que, por exemplo, na sua segunda função ali, se o print, né, você inclusive deu um enter nele, separou a linha ali, justamente para também deixar de uma forma identada que ele está fora do for e fora do if, né? Porque se você, por exemplo, dá um tab nele, ele já muda completamente a resposta. Eu acho que, eu não sei se o pessoal pegou isso, tipo, quando Qual o print deve ser executado, entendeu? Esse print aqui? Exato. Esse tipo, ele só deve ser executado depois que acabar tudo, por isso que ele tá... por isso que a gente até, inclusive, deixa ele mais separado dos fores do if e recua ele para a linha do for, porque ele só deve ser executado no final do loop, né? De todo loop. Quando tudo acabar, executa ele, entendeu? Se você der um tap nele, você vai dar uma resposta completamente louca, assim. Só para fazer o teste, até mostrar pro pessoal. Boa. Lembra que a indentação, ela define o escopo do código que você está escrevendo. Significa que se eu indentar ele sem nenhuma indentação, tá aqui, ó, o print está aqui. Ele está fora da função. Aliás, esse negócio nem vai funcionar, né? Porque lembra que a função, ela puxa as variáveis para ela. Eu não consigo chamar essas variáveis de dentro de uma função. É como se a função fosse um mundo só dela. Ela não compartilha a variável com o mundo externo. Então, isso aqui, ó, vou rodar, eu deveria dar um problema. Tá vendo? A quantidade de testes nem foi definido ainda. Porque ele está dentro da função e o print, que é global, ele tá fora da função, ele não enxerga essa variável. Então, dependendo de quantos tabs eu dou, o print vai mudar muito, vai fazer assim uma diferença, toda a diferença. Por exemplo, se eu deixar o print aqui, ele está dentro do if. E aí, é que se eu printar esse negócio, ele vai rodar 1 bilhão de vezes, né? Vou botar um número menor aqui. Diminuiu o número. Vamos ver se vai aparecer alguma. Tá vendo? Eu botei o print dentro do if. Agora ele está printando todas as vezes que ele atualiza a probabilidade, mas dentro do if, que é toda vez que ele acha uma coincidência. E aqui ainda tem o caso mais estranho, que é ele pode achar mais de uma coincidência dentro do mesmo grupo, né, do tamanho do grupo. Então, mas o problema em si não é tão importante. O importante é a lógica de como a gente está escrevendo as funções. O importante é que se o print estiver nessa posição, ele está printando quando passa pelo if, quando o if é verdadeiro. Se o print estiver nessa posição, ele checa se é verdadeiro, mas ele não printa. Só que ele vai printar todas as vezes que passar pelo for. Então, o i é quantidade de testes. Eu fiz 100 testes. Vou rodar, deveria ter 100 linhas aqui agora. Ó, o if está printando 100 vezes. Eu não vou contar, mas vocês vão ter que acreditar em mim. É 100 vezes mesmo, Daniel, por conta do começar no 0, acabar no 99? Perdemos um soldado. O que eu fiz foi colocar o print fora do for, né? Cara, eu não quero saber, não estou tão preocupado teste a teste, cada um dos testes individuais. Eu estou mais preocupado em saber, cara, qual é a média desses vários experimentos, que é o que a gente estava conversando. Conforme o número vai aumentando, eu vou tendo um pouco mais de confiança dos meus testes. Então eu só vou printar quando tiver o último dado. Então ele vai experimentando, testou, deu certo, testou, deu certo. E aí o print significa isso, né? Depois que ele passar por todos os fors, acabou todos os testes, ele sai do for e aí ele vai para o print. É assim que lembra quando a gente fez o AB, o Azão, Bzão, aqui, ó. Azão, Bzão, Czão. Ele entra no primeiro elemento da primeira lista, o Azão, percorre todos os elementos da segunda lista e sai, acaba. E aí ele volta para o for de cima, começa o segundo elemento, percorre todos os elementos da segunda lista e assim por diante.
ele encerra um for para voltar para a linha de cima. E ele só passa para a linha de baixo quando ele acaba todos os elementos do for da linha de cima. É a mesma coisa aqui de baixo. É basicamente isso. Talvez esse aqui de lição de casa para vocês um segundo desafio, mais complicado. Cara, como é que seria a curva, mas ao invés da gente ficar mudando o número de experimento, cadê? Quantidade de testes. Ao invés de mudar o número de testes, vamos colocar que todos os testes têm 1000. Quero um número fixo de testes. Todos os testes que a gente vai fazer tem 1000. Só que eu quero variar a probabilidade para cada tamanho de grupo. Qual a probabilidade do 1, do 2, do 3, do 4 até o 100? Qual a probabilidade de ter duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, sendo que o grupo com um é impossível, né? Porque não tem coincidência. Então, do 2, do 3, do 4 e assim por diante. Do 2 deve ser... O 2 é fácil, né? Que é 1 sobre 365 ao quadrado. Esse negócio aqui tem que ser próximo disso, né? Aqui está na terceira casa decimal e aqui está na sexta casa decimal, mas esse aqui é o número teórico. Se aumentar muito esse número, se for 10, 100 mil, né, deve ter feito alguma coisa errada. Ah, tá. Esse caso aqui, esse tem... Não sei. Bom, deveria ser um número mais próximo. Depois alguém me corrige. Fica de experimento. Vocês têm que fazer um experimento pequeno para rodar rápido, tipo 1000, e percorrer o número 1 até o 100 de tamanhos de grupo. Um grupo de 2, um grupo de 3, um grupo de 4, até um grupo de 100. Isso vai dar uma distribuição de probabilidade. É normal que conforme o número vai aumentando do tamanho do grupo de pessoas, a probabilidade também vai aumentando. Eu tenho até um auxílio aqui para vocês, eu vou passar. Ele tem que ser alguma coisa próxima disso aqui, ó. Aqui está o método algébrico, tá? Mas façam pelo método de Monte Carlo aqui de simulação. Eu vou mandar o notebook rodado depois. Ixi, não está rodando. Me dê um instante e a gente encerra. Tá aqui, ó. Essa aqui é a probabilidade. Um grupo de 3 pessoas está dando 0,08. Um grupo de 4, de 5, de 10. E aqui que está aquele truque do grupo de 23, né? 23 é o número que dá mais ou menos 50%. E nosso grupo aqui tinha 49. Agora, essa hora da noite, deve ter bem menos. Um grupo de 49 dá quase 100%. 96. Marcos, 34 pessoas responderam, mas a gente não teve nenhum overlap por enquanto. Cara, bizarro. 34 pessoas deveria ter uma probabilidade altíssima, de quase 80%. Nós caímos na exceção lá, não achei. Ganhamos na loteria ao contrário, sim. Ganhamos na loteria ao contrário, o toque de Midas invertido. Tá certo. Turma, por hoje foi isso. Não se preocupem com o Pi, com o aniversariante, foram só cases para a gente treinar o Python, e acabou o Python. Então, de agora em diante, a gente vai para o Analytics, obviamente usando o Python. Não deveria fugir muito do que a gente viu aqui. Esse código é um pouquinho mais complicado, né? Não foi eu que escrevi, peguei na internet, mas é o tipo de coisa que a gente vai fazer de agora em diante. Plotar coisas, analisar coisas, um pouco mais complicado. Revejam a aula, tirem as dúvidas. Putz, não precisa saber tudo que eu falei, não precisem se preocupar com os nomes, com os termos. Termo é o tipo de coisa que só atrapalha. Não tem quase nenhuma vantagem de saber os termos. Talvez a única vantagem de saber o termo seja pesquisar no Google depois, mas é quase só isso. Se você pesquisar em português mesmo, você vai achar também. Show. Foi isso por hoje. Maravilha. Valeu, Muito gente. bom. Valeu, Marcos, pelo seu tempo aí. Obrigada, Marcos. Obrigado, Marcos. Pessoal, bom descanso. Obrigado, pessoal. Marcos. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.